Então vamos lá, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: perdi meu pai faz pouco tempo, pouco menos de um ano. Desde que o perdi, acontecem coisas muito estranhas comigo. Eu tenho sonhado com ele várias vezes. Os sonhos parecem muito reais. Nos sonhos ele fala comigo, me dá conselhos e até prevê certas coisas que acontecem comigo. O que pode ser isso? Será que meu pai está tentando se comunicar comigo? Como a Bíblia vê esse tipo de coisa? É possível que os parentes que já morreram se comuniquem através dos sonhos? Muito obrigado, querida irmã. Eu também já perdi o meu pai e também tenho já tive mais, hoje menos, diversos sonhos com ele, né? Com o tempo vai diminuindo. E hoje eu vou explicar para você o que significa esses sonhos biblicamente. E você que me assiste, tem pergunta da Bíblia, tem dúvida? Coloca nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada e virar vídeo aqui no canal. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo, sempre, de segunda a sexta, vídeo novo às 15 horas. Então você pode dar uma passadinha aqui no canal e sempre ter o seu estudo bíblico ali atualizado para o seu crescimento. Então, embaixo desse vídeo você se inscreve no nosso canal gratuitamente aqui pelo YouTube e recebe estudos bíblicos para o seu crescimento espiritual. E se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, e já tem mais de 15 anos que nós produzimos materiais para o crescimento dos nossos irmãos em Cristo aqui pela internet. Então, você faz muito bem em seguir esse canal, porque você vai crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos então para a minha lousa de explicações, aprender mais esse tema. E claro, se você gostar, deixe o seu like. O seu like é uma forma de você abençoar o nosso trabalho. E deixe também um comentário com a sua opinião. Você já sonhou com pessoas, com parentes que já morreram? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: em Gibeão, ali naquela localidade, diz o texto, que apareceu o Senhor a Salomão, personagem conhecido, filho de Davi. De noite, observe bem esse trecho, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Queridos, quando a gente fala de sonhos, a Bíblia fala muito a respeito desse tipo de comunicação. Por toda a Bíblia, é muito comum nós vermos o Senhor Deus se comunicando com pessoas utilizando esse recurso do sonho, trazendo ali mensagens importantes a essas pessoas através desse recurso e, claro, de outros também que o Senhor utilizava muito para se comunicar com pessoas. Deus, inclusive, se comunicou com seus servos e até mesmo com ímpios. Vamos lembrar aqui, por exemplo, os sonhos do faraó, lá no livro de Gênesis, o sonho, por exemplo, lá do rei Nabucodonosor, lá em Daniel. O Senhor utilizou muitos sonhos, mandando recados importantes a essas pessoas e até mesmo a nações inteiras através desse recurso. No entanto, chama a atenção que não existe nenhum verso da Bíblia, ok? Eu nunca li nenhum verso da Bíblia narrando uma pessoa que estava viva recebendo uma comunicação de alguém que estava morto ali no sonho. Eu não sei se você conhece algum versículo. Eu nunca li. Ou seja, nós não temos dentro da palavra de Deus nenhum exemplo de uma pessoa que já morreu vindo falar com outra nos seus sonhos. E isso tem motivos claros que nós precisamos compreender. E eu vou passar para você hoje em detalhes a respeito desse tema, ok? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos entender um pouquinho biblicamente essa comunicação de mortos e vivos, e depois a gente vai entender por que a gente sonha com parentes falecidos, ok? Então fique até o final, é um assunto importante, mesmo que você não sonhe, não esteja sonhando, você precisa dessa informação para ajudar outras pessoas. Bom, eu creio que o ponto central, antes de qualquer argumentação, é nós entendermos a respeito da comunicação entre mortos e vivos dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia aprova, a Bíblia diz que existe. É possível haver? Vamos entender isso dentro do texto bíblico. Antes, aquele recado rápido para você. Se você acha que chegou a hora, Deus está te chamando para estudar a Bíblia inteirinha com a minha ajuda, olha só, você tem agora aqui um recurso muito importante. Por mais de 5 anos eu preparei este curso para você,
para te abençoar, videoaulas de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos estudar a Bíblia toda em sequência, em videoaulas que você estuda onde você quiser, no horário que você quiser. Eu sou o professor desse curso e também vou tirar as suas dúvidas diretamente por WhatsApp. Isso mesmo, você vai ter acesso a mim. Esse é um projeto de ajuda a missões que nós criamos e, ao mesmo tempo, unindo o útil ao agradável, nós vamos estudar a Bíblia inteirinha. Assim como fazemos aqui no YouTube, mas claro, com mais tempo, com mais profundidade ainda. Se você quer mais informações, aqui embaixo desse vídeo, clique ali na área de comentários e o primeiro link fixado, no primeiro comentário, está ali a página com mais informações. Veja essa página, né? Se você gostar, você pode entrar ali, fazer o curso, uma parte. Se não gostar, pode sair e pode tirar dúvidas ali também nessa página. Bom, a primeira coisa a observarmos dentro da Bíblia Sagrada é que a palavra de Deus fala de forma muito clara que não existe a possibilidade de mortos se comunicarem com os vivos. O Senhor Deus, ele decretou isso na sua palavra. Aí eu tenho certeza que nesse momento veio na sua mente o quê? Ah, presbítero, mas tem um caso na Bíblia onde o rei Saul, ele se comunicou com Samuel, que já estava morto. Olha só, eu não vou ter tempo de explicar todo esse texto aqui, porque ele é bem grande, por isso eu já fiz um vídeo explicando a farsa dessa comunicação que houve aqui, elencando ali pelo menos 8 motivos explicando essa farsa que não houve comunicação entre Saul e o morto Samuel. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final desse estudo para você assistir se você tem interesse em conhecer melhor o que aconteceu ali. Mas já declaro aqui para você que foi uma farsa, não existiu essa comunicação com o verdadeiro Samuel. Ou seja, os nossos parentes que já morreram, eles não fazem qualquer comunicação conosco porque eles não podem. Deus não permitiu que haja essa comunicação. Eles não podem fazer isso. E vamos aqui desenhar já alguns porquês, entender algumas questões. Bom, vamos entrar primeiro aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que explica o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ok? Vindo depois disto o juízo. O que esse texto explica? Que a morte, ela sela o nosso destino eterno. Ou seja, quando nós morremos, nós temos o nosso destino eterno selado. Existe um primeiro juízo já decretado pelo Senhor e nesse primeiro juízo, evidentemente, já existe uma destinação final para cada pessoa. Então observe que o texto de Hebreus, ele já, foca claramente numa destinação final. Ou você vai para o céu ou você vai ali para o inferno. Ah, presbítero, mas o que é esse juízo final então que a Bíblia fala? Já não teve um juízo? Sim, existe um juízo, esse quando nós morremos, e o juízo final é um juízo público, onde o Senhor vai convocar todo mundo que já morreu em todos os tempos, os que estiverem vivos também na época que ele voltar, e todos comparecerão, porque tem que ser público, todo joelho se dobrará, inclusive dos ímpios, e nós, aqueles que somos salvos, estivermos mortos ou estivermos vivos na época, também compareceremos perante o Senhor, e ali seremos declarados justos por causa de Cristo, ok? Bom, tem vídeo aqui no canal falando sobre o juízo final também, você pode acessar pesquisando ali na aba de pesquisa do YouTube. Então veja, não existe qualquer embasamento bíblico para afirmarmos que almas de pessoas mortas também fiquem vagueando por aí, fazendo obras, aparecendo, indo para os sonhos, conversando com pessoas. Não existe embasamento para isso. Essas pessoas não vão aparecer em sonhos, elas mesmo, falando ali nos sonhos, interferindo nesse mundo aqui que nós temos dos vivos e fazendo outras coisas que tem gente que fala por aí que os mortos fazem. Mas olha esse exemplo interessante. Você já ouviu falar e já leu aquela história do rico e do mendigo Lázaro. Veja que interessante. O Senhor Jesus conta essa história e ele narra que depois de morto, esse rico, que foi para o inferno, ele faz um pedido a Abraão bem interessante. Olha só, Lucas 16:30 diz o seguinte: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
que ele está falando aqui? Dos seus irmãos. Ele queria que alguém dos mortos fosse comunicar com os irmãos para que os irmãos se arrependessem, não fossem para aquele lugar. Mas o que Abraão diz ali dentro desse contexto em resposta a esse pedido, a essa questão que o rico coloca? Diz o texto de Lucas 16, 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Bom, esse texto indica para a gente que essa comunicação dos mortos com os vivos não é possível, porque se fosse possível, evidentemente, opa, vamos lá, vamos mandar, vai você mesmo lá falar com os seus irmãos para que eles se arrependam, vá lá, aconselhe eles, apareça para algum deles. E nós não temos em nenhum texto da Bíblia esse tipo de indicação. Bom, depois de compreender isso, o que são então esses sonhos que a gente tem com parentes mortos? Eu também já perdi o meu pai, né? E já tive sonhos também. O que representam esses sonhos? Bom, vamos entender um pouquinho disso. Em primeiro lugar, é muito comum que lembranças de nossos entes queridos, dos nossos parentes que já se foram, estejam muito presentes e de uma forma muito forte em nossa vida, mesmo após a morte deles. Isso é perfeitamente comum por conta dos laços. Nesse período que nós enfrentamos de luto, é muito comum que você tenha, ou você sinta, melhor dizendo, até mesmo, por exemplo, cheiros e desperte muitas lembranças, algum cheiro característico ali que aquela pessoa tinha, um perfume que ela usava, alguma coisa, até mesmo o suor dela muitas vezes, você relembra a respeito dela. Você pode ouvir sons que ela fazia ou que aconteciam quando ela estava presente e você acha de fato que essa pessoa está chamando. Isso não significa que ela está ali, significa todas as conexões mentais que existem em você por conta da convivência com ela. O luto nos coloca em um estado psicológico muito sensível e coisas desse tipo são muito comuns e até naturais de acontecer devido a essa perda. Sonhar também com entes queridos é algo extremamente comum, então não se preocupe inicialmente com isso. Não há nenhum erro nessa questão e também, olha só, não tem nada de sobrenatural. A pessoa não está ali te chamando, a pessoa não está ali te dando uma mensagem, não está ali pessoalmente fazendo nada de sobrenatural. Quem sabe no sonho você pode inclusive conversar com essa pessoa de uma forma virtual e você pode relembrar de conselhos, relembrar de palavras, nesse sentido sim, mas não a própria pessoa que já morreu, depois que morreu, estando ali com você. O nosso cérebro ele tem milhares de lembranças de nossos entes queridos que estão ali guardadinhas, memorizadas, cheias de conexões com muita emoção, que são as conexões mais fortes da nossa memória. Centenas de experiências que passamos juntos geraram essas conexões muito fortes em nossa memória. Dores também que superamos juntos, conversas importantes que nós tivemos ali em muitos momentos da vida. E o que acontece quando você junta tudo isso? Você tem um vasto material para que o cérebro produza, então, sonhos baseados no que nós já vivemos com essas pessoas, em cheiros, sons, o que elas falaram, experiências, em todas as nossas expectativas também, de que elas estivessem ali para interagir conosco de alguma forma. Essa nossa expectativa, essa nossa ansiedade por vezes, por conta do luto, provoca então ainda mais essa resposta do nosso cérebro. Juntando tudo isso, toda essa ansiedade, toda a dor da perda, é bem comum que o nosso cérebro então produza esse tipo de sonho com certa frequência que depois vai, acalmando, vai desaparecendo com o tempo por conta que essas emoções vão se esfriando mais e aí você vai sonhar cada vez menos. E nesses sonhos, os nossos parentes, então, eles aparecem de forma muito vívida em nossos sonhos, de forma que a gente acha que, de fato, são eles ali. Mas não são. São apenas imagens virtuais que o nosso cérebro cria. Bom, agora a gente precisa aprender uma coisa muito importante. Presbítero, como que eu faço para lidar com esses sonhos? Pois eles mexem muito comigo. Eles, às vezes, são sonhos tristes, às vezes animados. Enfim, eles mexem muito com o meu coração. Como que eu lido com esses sonhos? Nós devemos encarar, em primeiro lugar, entendo eu, como sendo uma bênção.
essa possibilidade de sonhar, né, de ter ali uma noite em que você relembra coisas da pessoa que você ama, para mim é uma grande bênção. Os sonhos que parecem reais são oportunidades da gente entender melhor o luto, da gente passar por ele de uma forma mais organizada, vivendo, sentindo, compreendendo e superando. Porém, é importante que você não ache que haja alguma coisa de sobrenatural nisso. Pois não há. Se você começa a achar isso, né, contrariamente ao que ensina a Bíblia Sagrada, você vai arrumar problemas espirituais para o seu coração. Então, o melhor comportamento é descansar em Deus, é deixar nas mãos de Deus que Ele cuide daqueles que já morreram. Isso não é uma coisa que a gente tem capacidade e possibilidade de fazer. Então, deixa Deus cuidar, pois Ele sabe muito bem fazer isso, assim como cuida de nós aqui, os vivos. E aí, é importante viver esse momento de luto, então, dentro do seu tempo, mas sempre com o objetivo de superá-lo, com tranquilidade, sabendo dentro do seu coração, através da fé e do conhecimento da palavra de Deus, que o Senhor cura as feridas abertas pela sua perda. Essa é uma forma importante de superar. Aos poucos a gente vai percebendo que as coisas vão se encaixando e a nossa vida sem aquela pessoa acaba por tomar conta do nosso dia a dia e a gente passa a ter então um pouco mais de controle das nossas lembranças, acessando-as de forma mais controlada e também afetiva, no sentido de relembrar momentos bons, agradáveis, com boas emoções, quando a gente deseja acessar aqueles momentos. A emoção passa então a não mais nos controlar. Nós é que controlamos a emoção. Mas um cuidado antes de fechar. Muitas pessoas tentam enganar você interpretando esse tipo de sonho. E olha, eu já vi muito isso na internet e até pessoas cobrando dinheiro para interpretar sonho. Isso é mentira. Mentira do diabo. Pessoas ensinando doutrinas malignas sobre isso, que parecem muito bonitas, muito bem desenhadas, muito legais. Mas não caia nisso, porque isso não tem embasamento dentro da palavra de Deus. Tenha muito cuidado com as pessoas, então, que fazem essas interpretações e que trazem até mensagens de falecidos, como se de fato eles pudessem se comunicar. Lembrando a você, antes de fechar, dê uma passadinha quando puder aqui. Primeiro link aqui fixado para você no primeiro comentário do nosso curso. E agora aquele vídeo que eu prometi no começo para você. Saul conversou com o já falecido profeta Samuel. Eu vou mostrar para você que não, em detalhes, nesse estudo que você pode assistir aqui. Então, bom, vou ficando por aqui. Que você seja abençoado com mais esse estudo. Até a próxima. Fica com Jesus.